16 e o versículo 18, eu gostaria de enfatizar. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas as quais te aparecerei ainda. Vou ler o 17, para ficar melhor o entendimento. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Aqui, meus amados irmãos, Paulo está diante do rei Agripa. Paulo sofria muitas perseguições, então por diversas vezes ele foi preso. E numa dessas vezes que ele foi preso, ele estava diante de um rei e muitas das vezes ele explicava o que ele estava, ele fazia um discurso em sua defesa. E aqui a gente vê, diante do rei Agripa, ele contando a história dele, o que foi que aconteceu com ele. Todos sabem aquele episódio em que ele estava no caminho de Damasco. Ele tinha pedido cartas aos sumos sacerdotes para ir até as sinagogas de Damasco para prender os cristãos. E ele sofria, indo no caminho de Damasco, ele apareceu aquele episódio que todo mundo conhece, a luz, e ele caiu e Deus falou com ele, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E aquela luz muito forte, e ele ouviu aquela voz, só que as pessoas que estavam com ele não ouviram a voz, só ele ouviu a voz, e a voz dizia: ele começou a perguntar aquela voz: quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia aos cristãos, mas a gente entende aqui pelo texto que quando as pessoas perseguem aos cristãos, elas não perseguem somente aos cristãos, elas perseguem a Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E tendo parte no corpo de Cristo, nós temos uma segurança maior, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós. Com Deus nós temos essa segurança. Mas bem adiante aqui, falando no versículo 16, o que me chamou mais atenção é que Deus fala com ele assim: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Eu acredito que assim como Deus chamou Paulo para ser ministro e testemunha, Ele chamou a cada um de nós, e essa palavra, ela serve para nós. Deus nos chamou como ministro e testemunha nesse mundo afora que nós vivemos. Esse mundo cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então Deus nos chamou, nos constituiu também. Assim como Ele trabalhou na vida de Paulo, Ele pode trabalhar na nossa vida também. Se nós dermos lugar, nos chamou como ministro e testemunha. E aqui no versículo 18, me chama muita atenção o fato, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Muitas pessoas andam nas ruas sem saber o que se passa com a vida delas, que rumo tomar. Muitas pessoas andam sem objetivos, muitas pessoas andam perdidas porque a sua vida, ela não toma uma direção certa, a sua vida está cheia de coisas ruins, elas passam por dificuldades. E eu, como cristão, como posso fazer? Aqui tem uma estratégia de evangelismo que eu consigo enxergar aqui. E abrires os olhos. Como eu posso abrir os olhos das pessoas? Através do meu testemunho, demonstrando que o Evangelho é superior. Abrir os olhos das pessoas, mostrando que a vida que elas levam é muito ruim, que o Evangelho é muito melhor do que a vida que elas levam. E que a vida que elas levam pode conduzi-las à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.